Todos acharam? Gênesis 22, de 1 a 14. Diz o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui? Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele. O filho Isaque colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os seus olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-los e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, pedimos as tuas misericórdias, o teu amor, a tua graça, a tua manifestação sobre as nossas vidas nessa manhã, não por nós, mas por teu nome da glória. Nos abençoa nessa manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava pensando essa manhã, eu pedi para o pessoal do som só um pouquinho de retorno, que eu não estou me ouvindo, por favor. Eu estava pensando essa semana sobre por quantas cidades eu morei na minha vida. E minha mãe teve que ajudar, minha mãe está aqui hoje, estou até feliz por ela estar aqui, ela me ajudou a lembrar. Foram 11 cidades em toda essa minha vida, de mais de 30 anos, né? Um pouquinho mais só. E filho de pastor missionários tem uma vida muito parecida com a vida de nômade, onde há essas desinstalações. Quantas malas, né, mãe, a gente fez, quantas malas a gente desfez pela nossa vida, por onde nós passamos. E isso foi na minha infância, foi na minha adolescência, na minha juventude e depois quando adulto também, essas mudanças aconteceram. Eu lembro que um ano eu morei em 3 cidades diferentes, 3 escolas diferentes. E na última escola, quando eu cheguei, estava tendo a semana de prova. Então você imagina qual foi o caos, né? Mas isso na vida da gente, como tudo na vida, traz sempre coisas positivas e coisas negativas. A negativa é que essas desinstalações físicas que acontecem na vida de quem tem uma vida assim como nômade, é que há uma desinstalação emocional também. Você tem que romper com amizades, com vínculos, ir para um outro lugar, começar tudo de novo. E quando parece que está tudo calmo, há necessidade de novo que você saia dessa zona de conforto e vai para onde Deus está te chamando. E nós vamos estudar aqui, nesse texto que nós lemos hoje, a vida de Abraão, que tinha uma vida muito parecida, assim, uma vida de nômade. Abraão era filho de Terá. Terá veio 20 gerações depois de Adão e 10 gerações depois de Noé. Eles moravam em Ur dos Caldeus,
na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra grega que quer dizer terra entre rios. E os rios, no caso aí, era o Eufrates e o rio Tigre. Obrigado. A Mesopotâmia é conhecida como o berço da civilização humana. Por quê? Não era apenas uma grande metrópole, mas era uma metrópole onde tinha muitas cabeças pensantes de lá. Então, assim, muitas coisas que nós usamos hoje, no dia de hoje, aconteceram lá. O calendário que a gente conhece hoje, dividido em 360 dias, foi descoberto lá. Técnicas de irrigação que se usam hoje ainda, foi descoberto lá também. A astronomia foi desenvolvido lá. A escrita foi desenvolvida na Mesopotâmia nessa época que estamos contando aqui. O Código de Hammurabi, que hoje rege as leis de vários países, também foi descoberto lá. Então, Abraão vivia nessa metrópole cheia de oportunidades, como nós aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade maravilhosa, onde acontecem coisas muito boas, oportunidades para todo mundo, e tem seus percalços também. E Abraão vivia nessa cidade, e Deus, em Gênesis, no capítulo 12, chama Abraão para se desinstalar. Ele fala: Abraão, deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa os seus primos, os seus tios, os seus avós, e você vai para um lugar que eu vou te falar. Deus estava convidando Abraão para sair do conforto, da sua zona de conforto, desse ambiente gostoso que é estar entre família, entre amigos, pedindo para ele largar tudo isso. E não é fácil largar tudo isso. Mas Abraão, ouvindo essa voz de Deus, ele entendeu que era a voz de Deus e tomou a decisão de ir para onde Deus estava querendo que ele fosse. E tudo que a gente pede na nossa vida sempre é estabilidade, não é verdade? A gente olha para Deus: Deus, eu quero pelo menos um cantinho para morar, ter condições de criar bem os meus filhos. Essa estabilidade toda que a gente pede, Deus estava pedindo para Abraão largar, abrir mão disso. Vem comigo, vem nessa jornada comigo. E Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela. Ele não era um jovem. Logicamente, naquela época as pessoas morriam mais tarde do que hoje, mas mesmo assim, ele não era um jovem. E ele foi. E foi para o meio do deserto, morar em tendas, arrumar mala, desarrumar mala, colocar tendas. E isso passou algum tempo na vida dele assim, quando em Gênesis, no capítulo 17, Deus aparece novamente para Abraão e faz com ele uma aliança. E essa aliança começa, em primeiro lugar, mudando o nome dele. Ele chamava Abrão, que quer dizer pai exaltado, grande pai. E transforma o nome dele, e isso tem um grande significado, de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de muitos, pai de multidão. E ele diz ali, naquele dia, o anjo do Senhor, falando ao coração dele, de que ele teria um filho com Sara, e esse filho, através dele, seria uma grande multidão, uma grande nação, como as estrelas dos céus, que são incontáveis, e como as areias da praia, que também são incontáveis. Esse é o sentido daquela palavra de Deus para Abraão naquele dia. E Sara estava ouvindo a conversa. Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 99 anos nesse período. Sara era estéril. Existe um drama também na vida de Sara que a gente precisa contar aqui. Naquela época, o casal se casava para ter filhos. E não era um filho, eram muitos filhos. Era uma cultura diferente do que vivemos hoje. Hoje temos casais que casam-se e decidem não ter filhos. E isso é normal. Naquela época, se casava para ter filho. E o filho tinha um sentido muito mais forte do que tem hoje. Quando o pai morria, o filho dava continuidade a toda essa vida que o pai teve ao longo dos anos. Era algo muito mais forte, enraizado na cultura da época.
E quando uma mulher não tinha filho, ela era humilhada pelas outras mulheres. A gente pode imaginar nos cantos as pessoas rindo de Sara porque não conseguia engravidar. E ela, incomodada com isso, pede para que Abraão deite-se com a sua serva Agar e tenha um filho com ela. E esse filho aí sim fosse a descendência deles. E aí essa pressão que ela estava sofrendo, ela achou que ia passar. Mas não passou. Mas esse é o drama que Sara vivia ali. Quando ela ouve Deus falando para Abraão que ia dar um filho entre os dois, e ela olhando para si com 90 anos, dizendo, isso não tem possibilidade nenhuma de acontecer, e dá risada. Quem de nós não daríamos risada numa situação como essa? E o anjo do Senhor disse que em 1 ano isso ia acontecer. E exatamente quando Abraão tinha 100 anos, nasce Isaac, o filho da promessa. E para todos nós que somos pais, a gente ainda, mesmo aqueles pais já são pais há muito tempo, que o seu filho já nasceu há muito tempo, quando recorda desse momento, é um momento muito especial. Agora imagina para Abraão e Sara, nascendo ali, não era um menino qualquer, era o filho da promessa de Deus, de um Deus que agiu no sobrenatural, de Deus que criou um milagre na vida deles. Aquela criança não era possível nascer se não fosse pela intervenção maravilhosa de Deus na vida de Abraão e de Sara. E ele viveu uma vida na sua infância como qualquer criança, talvez muito arteiro, pulando, correndo. Vai vivendo a vida dele. E quando tudo parece que está calmo, tranquilo, manhã como o de hoje, manhã de sol, uma noite estrelada, Deus se apresenta a Abraão de novo, no verso 2, que estamos lendo no capítulo 22. Diz o seguinte: então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Deus fala ao coração de Abraão naquele dia, naquela noite. Abraão já tinha ouvido a voz de Deus. Abraão não tinha desculpa para, depois de ouvir esse pedido, que parece ser um pedido totalmente irracional, um pedido ilógico. O drama de Abraão é ele que não conseguia dizer que aquela voz não era de Deus. Ele não tinha desculpa de dizer que estava ficando louco, que tinha sido possuído por algum espírito. Ele sabia que era a voz de Deus que estava fazendo aquele pedido para ele. Eu nasci numa família de pastores. Meu pai Mário era pastor, meu tio Laudelino pastor, meu avô Antônio pastor. Minha mãe tem 3 irmãs. Minha mãe e as 3 irmãs fizeram seminário. As 4 casaram com pastores. Minha mãe tem 2 irmãos, os 2 são pastores. O que vocês acham que eu pensei que eu seria quando crescer? Engenheiro? Na minha mente eu ia ser pastor. Toda a engrenagem que me envolvia, eu nascendo num lar de missionários e pastor, convivendo dia a dia com eles ali, nem que ninguém falasse nada, a pressão que eu mesmo exercia sobre mim é que eu seria pastor. Já estava decidido, já estava sacramentado no meu coração. Meus pais nunca fizeram nenhuma pressão para isso. Nunca. Mas eu mesmo tinha essa pressão. Os pastores da igreja onde eu congreguei faziam essa pressão. Os amigos aonde eu caminhei nessa vida eclesiástica faziam essa pressão. E para mim já estava decidido. Mas um momento na minha vida, Deus apareceu para mim muito forte no meu coração e disse que eu não seria pastor. E foi uma vez só. Não precisou repetir. A hora que ele falou, eu tinha certeza que era a voz de Deus.
Não dava para dizer que eu estava ficando louco. O que é isso? Eu fui preparado para isso. E meu chão simplesmente desabou. O que eu vou ser agora? Eu estava sendo preparado por mim mesmo para ser pastor, mas eu ouvi a voz de Deus e ela foi clara, dizendo que eu não seria. E Abraão não tinha dúvida nenhuma, irmãos, que essa era a voz de Deus. Ele não tinha dúvida. Toma teu filho, teu único filho. Deus estava pedindo para um homem que estava prestes a morrer, a matar seu único filho, que tinha começado a viver. Isso é loucura, isso é sandice, isso não cabe na nossa mente. Como também não cabia no coração de Abraão, mas ele tinha plena convicção que Deus estava fazendo tudo isso. Esse pedido de Deus parece muito um absurdo na vida de Abraão. E graças a Deus, Deus não pede que a gente vá a Moriá e sacrifique o nosso filho. Graças a Deus, isso aconteceu apenas uma vez na vida de Abraão. Para nós, no máximo, acontecem pequenos morrinhos, né? Pequenos Moriás diante de nós. Porque a gente não aguenta, irmãos, 1% do que esse homem, que é considerado pai da fé, e não é considerado pai da fé à toa, teve toda uma trajetória. Abraão foi um dos caras mais testados na Bíblia. Testado ao seu extremo. No máximo que um homem pode suportar. E ele sempre obedeceu à voz de Deus, mesmo contra a cultura da época, a ética da época, a moral da época. Contra tudo e contra todos. Ele sempre ouviu a voz de Deus e respondeu positivamente sempre a essa voz de Deus. E tudo o que ele passou na vida dele, todos esses testes que foram feitos ao longo da sua vida, foi uma preparação para Moriá. Porque Deus sabia que não seria fácil o que ele ia pedir para Abraão. E ele foi se preparando durante todos esses anos para chegar nessa noite, nessa palavra pesada de Deus. E como a gente brinca, dorme com barulho desse, né? E ele não dormiu mesmo. Imagina, como é que ele ia dormir? Primeiro que não dava para acordar Sara para contar para ela. Sara não ia entender nunca. Não dava para chamar o seu melhor amigo para abrir o coração. Não se abre o coração com uma situação como essa. Nenhum amigo, por mais que seja íntimo seu, vai entender o que Abraão estava prestes a fazer. No capítulo 3, ele diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E o texto não tem muito mais o que dizer. Mas também não tem muito o que se dizer de uma situação como essa. Ele foi lá, fez o que tinha que ser feito. Tinha uma liturgia para essa ordem de Deus. Tinha que cortar lenha, tinha que pegar fogo, tinha que pegar uma faca, pegar uma corda, chamar os seus servos, o seu filho e vamos adorar. E diz o seguinte, no verso 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar longe. Irmãos, essa agonia durou 3 dias. 3 dias, imaginem a cabeça desse homem. Passo a passo, sabendo o que ele ia fazer. Imaginando talvez, a gente pode elucubrar nesse momento, acho que Deus vai aparecer em algum momento aqui e dizer, era só um teste, você já passou. 3 dias. O fogo que ele levava não era um isqueiro que se acende. Era um fogo que tinha que ser alimentado todo dia para que não apagasse. Ao alimentar aquele fogo, imagina o que vinha na mente dele.
Irmãos, olha o drama desse homem. E no verso 4 diz que ele avistou o monte de longe. Talvez este tenha sido o pior momento nessa caminhada de Abraão. Quando ele olha o monte e diz, não tem jeito. Deus não interviu, ele não apareceu. Eu estou vendo o monte, é lá que eu vou ter que subir. Fazer essa coisa terrível que ele pediu para eu fazer. Avistou o monte de longe. Talvez tenha sido mesmo o pior momento da caminhada dele. No verso 5, disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Fiquem aqui. Quem você pode chamar para uma missão como essa? Quem pode presenciar, ser testemunho ocular do que ele ia fazer? Ninguém. Ele não permitiu que ninguém fosse com ele. E no verso 6 diz, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou no ombro do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminharam os dois juntos. Tem muita gente que olha esse texto de Abraão e olha com muito romantismo, né? O pai da fé, o nosso patriarca. Tem muita gente que pega esse texto e o texto até direciona para isso, porque olha só a cena, ele pega a madeira ali, que vai ser feito o holocausto, põe nas costas de Isaque, e ele vai com Isaque caminhando para o lugar onde ele vai ser sacrificado. O que muitas pessoas fazem aqui de analogia? Fazem a analogia de que Isaque é Jesus carregando a cruz para o holocausto, e Abraão é Deus. Irmãos, quando a gente faz essa comparação, a gente banaliza os sentimentos de Abraão, porque Abraão não é Deus. O absurdo aqui é Deus pedir isso para Abraão, sacrificar o seu próprio filho. Não dá para comparar. Era um drama desse homem que tinha que carregar sozinho isso, não compartilhar com ninguém, levar seu próprio filho para o sacrifício. No verso 7, Isaque disse a seu pai, meu pai, imagina o pai ouvindo isso, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque desconfiou que tinha algo errado. Não era a primeira vez que ele ia sacrificar, fazer um culto a Deus com seu pai. Muitas vezes, com certeza, ele tinha passado por isso. Então ele viu que tinha algo errado. Questiona o pai. Mas a resposta de Abraão mostra a vida desse homem com Deus. A resposta de Abraão mostra por que ele é conhecido hoje como o pai da fé. Olha como ele responde por esse questionamento do filho. Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Pai, cadê o cordeiro? É Deus mesmo que vai prover. Uma resposta de alguém que ainda está com um ponto de fé ali. Deus vai fazer alguma coisa, é Ele quem vai prover o cordeiro. Em Hebreus capítulo 11, dá uma dica ali, dizendo que nesse momento, Abraão estava imaginando que se ele tivesse que chegar à vida de fato, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho amado. Na resposta de Abraão, a gente sente o que ele carregava nas suas vísceras, no seu coração, no mais profundo do seu ser, da comunhão de que um Deus que nos ama acima de tudo, que caminha com a gente no meio do deserto, mesmo subindo em Moriá para fazer essa sandice. Ele tinha plena convicção de que Deus ia prover. Deus há de prover, meu filho. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, construíram o altar e sobre ele arrumou a lenha
e amarrou o seu filho Isaque. Interessante que quando eu li esse texto, eu imaginava, não sei porquê, sempre imaginei que Isaque era uma criança. Mas os historiadores dizem que Isaque tinha em torno de 17 a 22 anos. Então, como é que uma pessoa idosa pode amarrar um jovem de 17 anos sem que ele deixe, sem que ele permita que isso aconteça? Aqui tem algo maravilhoso quando a gente olha para a vida de Isaque, para desconstruções também que Deus teve que fazer na vida dele. Ele estava olhando sempre para os seus pais. Meu pai tinha uma frase que dizia assim: as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. E eu vi na vida do meu pai e da minha mãe, naquilo que eles faziam, o temor que eles tinham a Deus. Mãe, na sua dedicação, no meio de todas essas desconstruções que aconteceram em nossa vida, o seu amor a Deus deixaram marcas profundas no meu coração. A sua fé, a sua dedicação de sempre caminhar olhando para Deus a despeito das situações em volta, me marcaram profundamente. E hoje eu tenho a chance de olhar para você e dizer que você foi um grande exemplo para mim. A ponto de abrir a casa da gente para receber pessoas que não tinham onde dormir, onde morar, e ficar com a gente meses e meses ali. Um amor tão grande que vai mais do que o discurso, mais do que as palavras. Os exemplos dos pais de Isaque o arrastaram para Moriá, e ele naquele momento se entregou a esse Deus, do pai ao Deus de Abraão. Irmãos, que história! É duro ouvir essa história. É difícil entender o que Deus estava pedindo para Abraão. E no verso 10, então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje, no monte se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigo, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedece. Eu vou concluir agora. No verso 19, diz o seguinte: então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Eu vou repetir. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos,
e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Irmãos, eu queria dizer essa manhã para você que a nossa alma só consegue fixar residência, encontrar pouso, encontrar descanso, encontrar repouso, ninho, abrigo, lugar seguro, quando a gente passa pelo absurdo e é capaz de dizer: no monte do Senhor se proverá. Pode ser que Deus já tenha pedido isso para você, pedido para deixar pai, mãe, laços de amizade, pedido para deixar tantas coisas que você não entendeu por que Deus estava pedindo aquilo. Pode ser que já apareceu diante de você, ou vai aparecer ainda, pequenos morros, alguns moriás. E o que eu queria que você levasse para essa semana com você é que no dia que isso acontecer, não tente entender por que está acontecendo isso, mas a palavra é: não se console com nada mais do que no monte do Senhor se proverá.